Olá pessoal, bom dia de novo. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu ia dar continuidade no conteúdo neste vídeo, tá? Então, abra a apostila de vocês lá na página 360. Diagonal do quadrado, do cubo e do paralelepípedo, tá? Então, a gente vai aprender a calcular essas três diagonais, beleza? Usando o teorema de Pitágoras, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, tá? No caderno 1, você calculou a medida da diagonal de um quadrado de lado medindo uma unidade de comprimento e mostrou que o resultado obtido é raiz de 2. É um número irracional, que o resultado obtido, raiz de 2, é um número irracional. Vamos agora generalizar esse cálculo para um quadrado cujo lado mede L. Então, considere o quadrado ABCD desenhado a seguir. Eu desenhei aqui também, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ABC, que é esse aqui, ó, ABC, formou um triângulo equilátero aqui, né? Triângulo equilátero não, gente. Formou um triângulo retângulo. Obtém uma expressão que permita calcular a medida D da diagonal AC desse quadrado. Então, a minha diagonal é essa medida AC aqui. Ele quer que a gente calcule usando o teorema de Pitágoras. Bom, o meu ângulo de 90 graus está aqui, não é? Então, a minha hipotenusa é quem está oposto a ele, que é o meu D. Então, minha hipotenusa ao quadrado é igual, isso aqui é a número 1, letra A, tá? É igual ao lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, a minha hipotenusa ao quadrado é igual a 2 lados ao quadrado. Vou tirar a raiz, então vai ficar 2L ao quadrado. L ao quadrado simplifica com a raiz, vai ficar L raiz de 2. Então, a diagonal deste quadrado é L raiz de 2, tá? Que é o meu lado AC também, tá? Então, o AC é igual a diagonal, que é igual a L raiz de 2. Aí na letra B fala assim, qual é a medida da diagonal BD? Justifique sua resposta. Agora ele quer essa diagonal aqui, ó. Qual que vai ser a medida dela? Bom, esse lado aqui mede L, esse lado mede L. A diagonal é quem eu quero descobrir. Não vai ser exatamente isso? Então, na letra B, você nem precisa fazer cálculo, pode colocar que a diagonal é igual a L raiz de 2. Aí na letra C fala assim, escreva a seguir a fórmula que você obteve no item 1A, que permite calcular a medida D na diagonal de um quadrado cujo lado mede L. Então, a gente descobriu, assim igual a gente fez lá na altura do triângulo, a gente também pode descobrir uma generalização da diagonal. Então, quando a gente tem um quadrado, aí é só a gente fazer o seu lado vezes a raiz de 2. Assim, a gente tem a medida da diagonal. Então, a fórmula é D é igual a L raiz de 2. Então, vamos supor que esse quadrado tivesse lado 4. Quanto que é a diagonal? Então, a diagonal é igual a 4 raiz de 2. Ah, ele mede 7 o lado. Então, a diagonal é igual a 7 vezes raiz de 2, tá bom? Aí, no número 2, ele fala assim, o segmento de medida D, indicado na figura abaixo, que é o que está em vermelhinho ali, que une os vértices D e F do cubo ABCDEFGH, é chamado de diagonal do cubo. Então, esse segmento vermelho é a diagonal do nosso cubo, tá? Aí ele fala assim, pega o triângulo retângulo do cubo que você preparou na atividade 4, então aquele que eu falei que vocês podiam ter feito em casa, como também não podiam, se não quisessem, tá? Então, pegue ele lá, encaixe o triângulo no lado do cubo que foi montado, de forma a concretizar a representação da diagonal do cubo, conforme a figura anterior. Então, se a gente fizer isso, vai dar igual ali a figura anterior, tá? Qual dos lados do triângulo retângulo, catetos ou hipotenusa, corresponde à diagonal do cubo? Então, olhando ali, a gente teve o segmento DF ali, que é a nossa diagonal, tá vendo? Ela vai ser um cateto ou uma hipotenusa? Ela é a hipotenusa, não é? Porque você pode ver que se a gente ligar o segmento, olha aí no cubo de vocês, se ligar o DH, o HF e o DF, a gente vai ter um triângulo assim, ó. Um triângulo retângulo assim. Então, aqui é o D, aqui é o F e aqui é o H, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a parte que tá pontilhada aí no de vocês. E essa parte aqui é uma parte que não tem, mas que a gente vai ligar o FH e a gente vai ter isso. Pode ligar na apostila de vocês o FH para vocês verem. Vocês vão ter um triângulo retângulo.
E aí, daí ele fala assim, qual dos lados do triângulo retângulo, cateto e hipotenusa, corresponde à diagonal? Então, é a hipotenusa. Então, lá na letra B, você pode escrever hipotenusa. Que a diagonal não é essa parte vermelha que a gente viu? E ela é a hipotenusa, né? A gente viu aqui no retângulo que é a nossa hipotenusa. Aí a letra C fala assim. Relacione os outros dois lados do triângulo retângulo com elementos do cubo. Então, olha lá o lado DH, que é o pontilhado. Que elemento do cubo ele é? Ele é uma aresta, não é? Então, você pode escrever assim, ó. Ele é cateto, então, um cateto é a aresta do cubo. É uma aresta, né? É uma aresta do cubo. E aí, o outro cateto é, o que ele é? Esse lado HF, que a gente pode dizer. Se a gente traçar o HF, a gente vai chegar ao quê? Na diagonal de uma das faces, não é? Então, o outro cateto é a diagonal de uma das faces. Tá? E aí a letra D fala assim, na figura abaixo está representado o triângulo que você recortou. Indique a qual elemento do cubo corresponde cada lado desse triângulo. A gente pode usar esse daqui mesmo, tá? Ó, então tá ali o nosso triângulo. E aí a gente já sabe, né? Então, ó, que parte corresponde cada um. Então a gente já viu que a hipotenusa tá lá na letra B, ela corresponde ao quê? Que a gente escreveu lá. A diagonal do cubo, né? Então, aqui, eu vou escrever de outra cor para vocês enxergarem melhor. Então, esse lado aqui é a diagonal do cubo. Esse lado aqui, o que corresponde? Ó, é o nosso segundo cateto, né? Ó, é a diagonal de uma das faces. Então, escreve aí. Diagonal de uma face. E esse cateto aqui, foi o primeiro que a gente escreveu, é uma aresta do cubo, né? Então, escreve aí, aresta. Pronto. Então, fizemos aí a letra D. Aí a letra E fala assim, ainda analisando o cubo que você montou, cuja medida de aresta é 6, responda, qual é a medida da diagonal? Bom, então, quando a gente recortou lá o cubo, a gente tinha uma hipotenusa. Quando a gente montou o nosso triângulo retângulo, se você olhar lá no exercício 4 da tarefa de casa, aquele triângulo que ele pedia para vocês montarem, quais eram as medidas dele? Era 6 e 8,5, né? Se eu não me engano. Vou olhar lá. 6 e 8,5. Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer ali. Então, ó, ele fala, né, ainda analisando o cubo que você montou, cuja medida da aresta é 6, responda qual é a medida da diagonal. Então, o cubo que a gente montou, cabia esse triângulo retângulo, que a gente montou assim, né, que a gente não montou, mas que a gente deveria ter montado. Cabia esse triângulo retângulo lá dentro, não caberia? Então, ele mede 6 aqui e 8,5 aqui. Esse 8,5 eu tirei lá da tarefa de casa, que ele monta esse triângulo retângulo pra gente. E aí, ele quer a medida da diagonal, tá? Então, qual que é a medida da diagonal? É só a gente resolver o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8,5 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36. E 8,5 vezes 8,5? Vamos ver quanto que vai dar. 5 vezes 5, 25 foi 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. Vai um zero aqui. 8 vezes 5, 40 foi 4. 8 vezes 8, 64, mais 4, 68. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 4 mais 8, 12 foi 1. 6 mais 1, 7. 1, 2 números depois da vírgula. 1, 2 números depois da vírgula.
então vai dar mais 72,25. E aí vamos somar isso com 36,00 e a gente vai ter 108,25. Então, d ao quadrado é igual a 108,25. E aí a gente vai tirar a raiz de 108,25. Vocês podem fazer na calculadora e vocês vão chegar num valor aproximado a 10,4, tá? Então, a diagonal desse cubo, desse retângulo, triângulo é 10,4 centímetros. Aí a letra F, ela fala assim: com o cubo e o triângulo em mãos, verifique de quantas maneiras diferentes é possível encaixar o triângulo ao cubo. Aí no primeiro pontinho tá ali: relacione as diferentes maneiras de encaixar o triângulo no cubo com a quantidade de diagonais desse cubo. Quantas diagonais tem o cubo? Faça o desenho de cubos para representar cada uma dessas diagonais. A gente não vai fazer o desenho, tá? Porque a gente não tem o cubo em mão para ficar olhando, enfim. Mas a gente vai pensar quantas formas a gente consegue encaixar esse triângulo olhando lá no número 2 o nosso cubo ali. Então, quais são as diagonais desse cubo? Tem a diagonal DF, não é? Que é essa que está em vermelho ali. Então, ele pode ser encaixado dessa forma, com a hipotenusa assim. Qual que é a outra diagonal que a gente tem? A gente tem a diagonal CE, não é? Olha aí o C e o E. Se eu traçar uma linha, eu não acho uma outra diagonal? Então, pode ser assim também. Outra diagonal que a gente tem é BH. Então, BH é outra forma que a gente pode encaixar aí o nosso retângulo no cubo. E a outra é AG. Então, são essas diagonais. Podem escrever só assim, tá, gente? Não tem problema. Se quiser desenhar o cubo, colocar as diagonais, pode fazer, tá? Eu não vou fazer aqui porque vai ficar bem feio o meu desenho. Mas se quiserem desenhar, pode desenhar, não tem problema, tá? Aí a letra G, eu vou apagar aqui pra gente continuar, tá? A letra G fala assim, ó. Considere que cada aresta do cubo tem a medida A. Qual é a medida da diagonal FH da face EFGH? Bom, a gente viu ali no exercício C da... Não. Deixa eu ver, escreva a forma que obteve multiplicar a diagonal de um quadrado. Não viu do cubo. Ah, tá. Agora que a gente vai ver a diagonal do cubo, ó. Qual é a medida da diagonal FH da face EFGH? Assim, ó, ele quer a diagonal FH. Volta lá. A diagonal FH é a diagonal da base de baixo, tá vendo? Do quadrado de baixo. Então, é a diagonal de um quadrado. A gente tem a forma da diagonal do quadrado, que é o lado vezes a raiz de 2, não é? Então, quanto que mede o lado? Ele falou que vai medir A. Então, a diagonal vai ser A raiz de 2, tá? Que é um lado de aresta. Aí, esse é o primeiro pontinho. Aí, no segundo, ele fala assim: qual é a medida da diagonal do cubo? Então, pensa só. A gente tem a medida dessa diagonal, que é FH. Tem um quadrado lá embaixo, né? Aí a gente tem o F aqui e o H aqui. Aí a gente tem essa medida aqui da diagonal, que a gente sabe que é A raiz de 2. E daí, vamos voltar ali, FH a gente sabe que é A raiz de 2. Aí ele quer saber a diagonal do cubo. A gente pode pensar, vou subir aqui, ó, e fazer a diagonal aqui. A gente tem um triângulo aqui, tá vendo? Aqui mede A raiz de 2. A gente já sabe que aqui mede A, porque ele fala que a aresta mede A. Então, falta a gente descobrir quem? A hipotenusa, que é também a nossa diagonal, tá? Então, a gente formou um triângulo mais ou menos assim, ó. Aqui mede A raiz de 2, aqui mede A e aqui é a nossa diagonal. Então, a nossa diagonal é a nossa hipotenusa. Aí, A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado.
Quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? Então vai ficar a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Então mais a ao quadrado. Então aqui a gente tem 2a ao quadrado mais a ao quadrado. A gente tem 3a ao quadrado. Aí a gente pode extrair a raiz do 3a ao quadrado. Aí vai ficar 3, vai ficar a raiz de 3. Então, a gente achou a nossa diagonal do cubo, tá? Então, lá na letra H, a gente pode escrever a fórmula, ó, que ele pede. Escreva a seguir a fórmula que você obteve no item 2G, que permite, que fornece a medida da diagonal de um cubo com aresta A. Então, a diagonal de um cubo é igual a A raiz de 3, certo? Então, se ele fala assim, tem um cubo cujo lado mede 7 centímetros, qual que é a diagonal dele? Então, vai ser 7 raiz de 3, tá? Agora a gente tem a fórmula, fica mais fácil de calcular. E agora, número 3, a gente vai ver sobre o paralelepípedo reto-retângulo, tá? Então, eu vou apagar pra gente fazer. Ali na número 3 fala assim, a figura abaixo ilustra um paralelepípedo. Como todas as suas faces são retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Desenhe na figura acima uma das diagonais desse paralelepípedo. Então, vamos fazer todos iguais para o exercício ficar todo igual, tá? Então, pode ligar lá o ponto D até o ponto F. Então, tem lá, eu não vou desenhar, acho que eu não vou conseguir desenhar um paralelepípedo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, mais ou menos. Assim, né? Aqui. Mais ou menos assim, né? Tá bem feio esse meu. Mas aí tem o D e o F aqui, tá vendo? Aí vocês pegam uma régua e liga o D até o F, tá? Vai ficar tipo assim, bem diferente, né? Porque vai ficar bonito de vocês. Com a régua e nesse desenho aí da apostila vai ficar bem melhor, tá? Então é só ligar o D até o F usando uma régua. Aí tá assim, destaque na mesma figura um triângulo retângulo que permite calcular o comprimento da diagonal que você desenhou. Então, tá vendo que o D e o F é a nossa diagonal? Então, para formar um triângulo, quem que a gente vai precisar? A gente vai precisar do DH e do HF, não é? E daí sim, a gente vai ter um triângulo retângulo. Então, pode riscar aí na figura de vocês o segmento DH, que ele tá aqui atrás, risca ele forte. Aí risca o HF, que tá aqui embaixo, que vai ser essa parte aqui. E aí o DF você já desenhou, né? Então vai ficar assim, DHF. Eu vou deixar esse meu triângulo aqui do lado para ficar melhor pra gente enxergar. Se vocês quiserem desenhar um triângulo igual o meu, também vai ser interessante, tá? Porque vai ser mais fácil de vocês fazerem o exercício. Aí tá. Aí ele fala assim na letra C. As dimensões do paralelepípedo representado são EF é igual a 4 centímetros. EH é igual a 3 centímetros e EA é igual a 12 centímetros. Encontre a medida da diagonal desse paralelepípedo. Então presta atenção, lá embaixo não tem um quadrado, a base dele não é um quadrado, e ele tem assim, ó, E, F, G, H. Ele deu pra gente a medida de algum desses lados, né? Ó, ele falou que o EF mede 4, o EH mede 3. E aí, a altura, que é essa daqui, ó, que também é o nosso DH, que é essa daqui, ele falou que mede 12, tá? Então, o que acontece? A gente quer descobrir a diagonal, que é isso daqui, não é? Então, a gente tem que descobrir o segmento HF, que é quem, ó? É esse daqui, ó. Tá vendo? Então, vamos chamar ele de X aqui? A gente vai descobrir ele aqui e vai conseguir usar ele ali, tá? Então, ele é a nossa hipotenusa. Então, o x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Na minha figura, parece que isso aqui é um quadrado, mas não é, tá? Isso aqui é um retângulo, ó, porque tem lado 4 e 3. Se fosse um quadrado, a gente podia usar a fórmula da diagonal do quadrado, mas não é, tá? Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16.
9 mais 16 dá 25. E aí, o x é só tirar a raiz de 25. Quem que é a raiz de 25? É 5. Então, esse lado aqui, ele mede 5. Então, a partir disso, a gente consegue calcular a nossa diagonal. Então, a diagonal do nosso retângulo vai ser igual. Do nosso retângulo, não. Do nosso paralelepípedo, reto retângulo, vai ser igual a 12, a diagonal ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Se a gente somar 144 com 25, vai dar 169. E aí, a gente vai extrair a raiz do 169. E se você fatorar, você vai descobrir que a raiz de 169 é 13. Então, a diagonal do nosso paralelepípedo é 13, tá? Que é o que ele pediu ali na letra C. Beleza? Então, façam aí, copiem. Vamos fazer agora ali o exercício exercício 2, né? Ali o número 1. Ele fala assim, ó. Calcule a medida da diagonal de cada polígono ou poliedro listado a seguir. Então, ó, de um quadrado cujo lado mede 6 centímetros. Então, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, se ele mede 6 centímetros, então vai ser igual. Então, a diagonal é igual a 6 raiz de 2 centímetros. A letra B, ó, ele quer a diagonal de um quadrado que mede 3 raiz de 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 3 vezes 2, 6. Então, vai medir 6 centímetros. Letra C, ele quer a diagonal de um cubo cuja aresta mede 10. Então, a diagonal do cubo é aresta vezes a raiz de 3. Acabou. A letra D, ele quer a diagonal de um cubo cuja aresta meça 4 raiz de 3. Então, vai ficar 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 da fórmula. Então, vai ficar 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, 12 centímetros mede a diagonal desse cubo. E na letra E, ele quer a diagonal de um paralelepípedo de dimensão 1 metro, raiz de 3 metros e 2 raiz de 3 metros. Bom, então se a gente tem um paralelepípedo, vou tentar fazer ele aqui mais ou menos. Ai, meus paralelepípedos eles são feios. Tá, vai ser mais ou menos assim, né? Então aqui, aqui, aqui e não deu certo, né? Tá, mas quando a gente tem um paralelepípedo e a gente tem essas dimensões, pode olhar ali no desenho que você tem na número 3. Quais são as dimensões? Então, você tem um quadrado lá embaixo, um retângulo lá embaixo, e você vai ter uma altura desse paralelepípedo. Então, as dimensões vão ser 1 raiz de 3, então, ó, o lado vai medir 1, aqui vai medir raiz de 3, e a altura dele vai medir 2 raiz de 3. Aí, ele quer a diagonal é o que vem daqui e vai até ali. E aí, pra gente calcular essa diagonal, ó, a gente tem essa medida aqui, falta a gente descobrir essa medida aqui, porque formou um ângulo de 90 graus, e essa diagonal aqui é a nossa hipotenusa. Então, qual que é essa diagonal aqui? Então, primeiro a gente vai calcular ela, que a gente pode chamar ela de x, ó. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 mais 3, 4. Aí vai ser a raiz de 4, que é igual a 2. Então, a gente sabe que aqui mede 2. Então, para a gente descobrir essa diagonal, é só fazer. Diagonal ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, a nossa diagonal vai ser 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4.
raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, vai ficar 4 mais 4 vezes 3, 12, que dá 16. Então, a diagonal é igual a raiz de 16, que é 4 centímetros. Centímetros não, 4 metros. Tá? Então, fizemos aí a número 1. Pessoal, por hoje é só, tá bom? Aí eu peço que vocês façam em casa, a página 370, os exercícios 5, 6 e 7, tá bom? Todos eles vão ser cálculos de diagonais, beleza? Aí na próxima aula a gente começa fazendo esse esquema, tá? Vou fazer um vídeo corrigindo eles e aí o outro vídeo eu continuo o conteúdo. Tá bom, pessoal? Então tenham um ótimo dia, bons estudos pra vocês e até a próxima aula. Tchau!